Olá, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando o nosso programa Espaço Cidadão. Você que acompanha a programação da nossa TV, muito obrigado, especialmente o nosso programa. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, que é a mulher no meio policial, não é? O desafio das mulheres na segurança pública. E convidamos essa simpática delegada, doutora Esther Coelho. Prazer tê-la aqui no programa e vamos conversar um pouquinho sobre a participação na segurança pública da mulher, não é? A senhora estudou, fez direito, como todo mundo faz o direito, para depois fazer um concurso para delegado. Enquanto estava na faculdade, já tinha ideia de ser delegada, não? Até por influência de algumas pessoas da minha família que já trabalhavam na já polícia. Tem jeito na Eu segurança. tinha duas tias que trabalhavam na polícia. E eu achava uma profissão bem diferente. E quando eu ingressei na universidade, eu logo me identifiquei com o direito penal. Achei bem mais interessante. Então, dentro do direito penal só, né? E depois eu fiz concurso para a polícia. No começo a minha família não aprovava muito, mas depois abraçou a ideia e foram os meus maiores incentivadores. Qual era a sua expectativa entrar na polícia como delegada? O que imaginava que poderia ser em termos de segurança para a senhora, para a sua família? Tinha alguma expectativa, alguma ansiedade sobre isso, não? Eu pensava que eu deveria fazer o trabalho bem feito. Não poderia nunca decepcionar, principalmente a minha família, que eram pessoas de bem e trabalhadores, né? Porque minha mãe sempre trabalhou, meu pai também. Então eu queria fazer pelo menos a coisa bem feita. Eu achava, porque quando a gente sai da faculdade e a gente é jogado no campo de trabalho, a gente fica meio assustado, né? Quando eu cheguei na delegacia a primeira vez, eu olhei para o lado, olhei para o outro, o que é que eu vou fazer, né? Aí, lógico que eu nunca tive, o que é que eu vou fazer aqui, né? Mas nunca tive orgulho, quando eu não sabia eu perguntava, e aí fui crescendo. Mas assim, na teoria é uma coisa, né? A prática é outra. Vivenciar o dia a dia numa delegacia de polícia te criou uma expectativa muito forte assim em relação ao que poderia vir à frente, não? Todos os dias até hoje são dias assim, são desafios, porque a gente nunca sabe o que é que vai encontrar pela frente, né? Então, a realidade lá dentro é uma, porque a gente se depara com pessoas que têm problema, porque ninguém vai lá para festejar, né? É só problemas, né? Só problemas, né? Então, eu procurava, inclusive, crescer como ser humano e sempre me fazer ouvidos para aquelas pessoas que iam lá procurar, né? E aí tinha a segunda etapa, que eram as operações, que essa é pior, né? Porque a adrenalina realmente aí a gente também não sabia como é que ia terminar. Então, sempre era uma aventura, né? Eu sempre procurava enxergar aquilo ali, era o maior sonho da minha vida, então eu tenho que estar preparada para aquilo ali. Para isso eu fui treinada na academia, né? E pensou em desistir alguma vez, não? Nunca. Nunca? Nunca, tanto que agora eu já tenho, né, o tempo para me aposentar, mas tá difícil ir embora. Tem um depoimento interessante ali, nós vamos acompanhar sobre a senhora, vamos ver. A delegada Esther é uma pessoa fora de série, é muito fácil falar dela. Ela, ao mesmo tempo que ela é rígida, ela tem um coração enorme, humanitário, ela ajuda todos que precisam, a gente costumava dizer nas delegacias que para os policiais ela era uma mãezona. Então é muito fácil falar da Esther, né? Ao mesmo tempo que ela levava tudo com muita seriedade, com muita rigidez, né? Os problemas policiais, na hora de ajudar as pessoas, ela é uma pessoa fora de série. Eu lembro uma vez que nós subimos um morro aqui em Florianópolis e nós fomos extremamente agredidas com paralelepípedos, Foi uma situação bastante difícil porque nós lidávamos só com menores. Então, vinham os direitos humanos, não pode algemar, não pode isso, não pode aquilo, mas por sua vez nós podíamos apanhar bastante, né?
Então, isso eram coisas que gravavam a gente, que a gente não vai esquecer. Tem várias histórias, né? Fica até difícil de mencionar uma a uma. Teria sido esse um dos fatos mais marcantes da sua carreira, não? Não, não. Tiveram vários fatos que me marcou, assim. Que são pessoas... Qual foi o que mais lhe marcou? O que mais me marcou foi na 6ª DP, quando eu trabalhava na Delegacia da Mulher, que lá a gente tentava fazer de tudo para a mulher denunciar, entender que não poderia apanhar a vida inteira, né? E teve um caso que eu precisava entrar em férias, e antes de entrar em férias eu pedi a prisão de uma pessoa, de um homem que queria matar a mulher. Ele já teria desferido algumas facadas nela, e ela, inclusive, ela trabalhava perto de onde eu morava. Então eu criei assim um vínculo, um certo vínculo com ela, né, de amizade. E eu estranhei, porque a gente tem assim, aprende a conhecer as pessoas quando vão na delegacia, né, quando estão falando a verdade ou não. E esse homem, quando foi dar depoimento para mim, ele estava na presença do advogado, ele disse para mim: eu vou dar depoimento em juízo, eu não vou responder nada. Eu vou dar depoimento em juízo se necessário. E a palavra que ele colocou, o se necessário, me deixou com uma pulga atrás da orelha. E eu disse para as meninas: esse cara, ele vai matar a mulher dele. E aí eu fiquei preocupada e eu não entrei em férias e acabei fazendo o pedido da prisão dele. E sabe que essas coisas às vezes demoram, o juiz não dá na hora, né? E eu entrei em férias e aguardando com ansiedade aquela prisão dele. E essa mulher, ela estava sob a guarda da delegacia. E ela assinou um documento, ela cismou que tinha que ir embora porque ela não poderia ficar a vida toda trancada numa delegacia, né? E até contra a minha vontade. E ela assinou um termo que ela queria ir embora. E foi. Eu sei que ela acabou sendo morta por ele, e aquilo ali me chocou muito. Ele colocou fogo na casa, colocou ela deitada na cama, ele deitou em cima, e ele colocou fogo na casa e morreram os dois queimados. E aquilo ali, eu fiquei assim um tempo, fiquei chocada, achei assim que, para que tanta violência, né? Por que isso tudo, né? E por que ela tinha saído, queria ir embora, né? Eu não aceitei, mas aí eu já estava em férias também, a gente não pode fazer as pessoas mudarem ideia. É possível identificar, uma senhora que trabalha na área de segurança há tantos anos, um psicopata de uma pessoa violenta? Ah, sim, a gente sabe pelo comportamento dele, né? Porque eu sou muito de observar as pessoas, né? Eu gosto de olhar e ter aquela... Por isso que eu faço muita questão de atender. É frio, né? Mas assim, ó, não na primeira vez, mas às vezes diante de uns históricos que às vezes a pessoa registra um boletim de ocorrência, uma semana depois ela registra outro, depois registra outro, né? E aí o comportamento dela a gente até a gente aprende a conhecer. Isso é normal de todo policial, né? A gente já desconfia, assim. E já toma as providências, né? Já. E a gente agiliza algumas coisas. Qual é a importância da mulher dentro desse contexto da segurança pública? Eu acho que nós somos mais pacientes, né? Pela própria o ser dela, né? Da natureza da mulher, né? O tal do sexto sentido, que eu acho que também já faz parte, mas eu acho que principalmente o saber ouvir. Né? Eu acho que a gente também, dentro da nossa natureza, que a gente tem que ouvir os filhos, tem que ouvir o marido, tem que ouvir os conselhos da mãe, tem que ouvir todo mundo. Então a gente aprende isso aí é muito importante. A gente ter ouvidos para quem precisa. A senhora já teve que usar a força física alguma vez? Algumas vezes sim. Uhum. Eu não preciso muito usar a força física. Até tem pessoas que dizem assim, a delegada Esther é braba. E eu não me acho uma pessoa braba. A senhora se acha que perfil a senhora se acha assim? Eu sou uma delegada boazinha ou sou uma delegada durona? Não, eu sou assim, ó, eu sou muito ser humano na hora que eu preciso ser bem ser humano. Ajudo a hora que eu tenho que ajudar, mas a hora que eu tenho que punir, que eu tenho que chamar, eu também sou dura na caneta. Eu acho que isso aí é que faz a diferença, onde eu digo que eu não preciso da força física. Porque não preciso bater em ninguém para mostrar a minha autoridade. Onde é mais difícil para uma mulher trabalhar na segurança pública? Na polícia militar, no bombeiro, na polícia civil? Aonde é um lugar mais
adequado ou o mais difícil para se trabalhar, uma mulher? Eu acho que hoje, né, tá bem complicado porque nós somos preparadas como os homens, né? Então não existe aquela distinção, a mulher faz treinamento diferente do homem, todos são treinados iguais. Então, assim, em todas as profissões dentro da segurança pública, se você faz o que gosta, fica bem mais leve, né? Se você tá ali só pelo emprego, é bem mais complicado. Mas menos perigoso qual que é das três, assim, vamos dizer? Acho que como bombeiro, né? O bombeiro. Tirando o bombeiro, a polícia militar e a civil, que são as o duas bombeiro mais... militar. O bombeiro militar é mais tranquilo. É mais não, tranquilo, assim, não tanto diante das ocorrências. Não encara a agressividade, essa coisa. Não, agora sim, aquele que eles chamam do lixo humano, isso aí realmente a gente que tem que atender, Entre a civil né? e a militar, qual que é mais... As duas. É difícil as duas? Lógico que a polícia militar, as mulheres da polícia militar, elas têm mais contato com aquele público do dia a dia, o da rua, né? O usuário de crack, a mulher que tem que levar para a maternidade, tem que levar para o hospital, ela chega primeiro, né? E a gente, lógico, que atende depois que elas trazem para nós. Então, eu acredito que elas tenham a carga um pouquinho mais difícil. E hierarquicamente, a mulher numa posição de superioridade, no caso, uma delegada tem vários subordinados. Tem algum tipo de problema? Já teve algum tipo de problema, não? Não, nunca tive, porque eu nunca enxerguei assim, porque eu sou mulher, você é diferente. Eu procuro ser a chefe. Aceita tranquilamente. Tranquilamente. Eu nunca tive problema assim de discriminação. Ou dentro da minha... Lógico, eu tive um caso uma vez, mas não foram com os policiais, né? Um homem que se negou a ser atendido por uma delegada mulher. É mesmo, é? Não, isso aí, mulher eu não quero ser, eu já tenho um monte de mulher dentro de casa, eu não quero ser atendida aqui por uma mulher, quero ser atendida por um homem. Eu até entendi na hora, né? Porque de repente eu disse, não vou nem discutir, nem medir forças, né? Vou encaminhar para um colega. Não vou perder meu tempo. Porque eu acho que também os policiais com a gente, eles atendem bem. Já está com quantos anos de polícia já? Eu estou 30 anos como delegada, trabalhando em delegacia. Como delegada? Atendimento ao público, 30 anos. E qual foi a parte mais difícil desse período todo aí? Não, eu acho que a parte mais difícil eu vou encontrar daqui para frente. Porque a gente sabe também que a gente vai ficando um pouco mais experiente, não dizendo mais velha, né? E lógico que a gente começa a ter algumas limitações. E a gente tem que largar, como dizem na gíria, a gente tem que largar o osso. Então, eu acho que a parte mais difícil vem agora. A senhora está para se aposentar? Eu tenho que, daqui a pouco eu vou ter que ir embora, né? Já era para ter ido. E vai ser muito difícil largar essa... Deixar o cotidiano, né? O dia a dia, né? Exatamente. Eu acho que essa vai ser a parte mais difícil. Se adaptar numa nova filosofia de vida, Sim, né? sim. Imagina, eu atendo quantas pessoas por dia, né? Então, isso tudo vai deixar de existir. É verdade. Vou fazer uma última pergunta antes de nós irmos ao intervalo. Se não fosse delegada, qual a profissão que gostaria de ser? Eu seria jornalista, com certeza. Jornalista? Jornalista. Seja bem-vinda. Quem sabe agora, se aposentando delegada, não entra para o jornalismo, né? Verdade. Eu vou lhe pedir licença um tempinho só. Nós vamos um rápido intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa O Espaço Cidadão e nosso tema de hoje é o desafio das mulheres na segurança pública em Santa Catarina. E a nossa convidada, doutora Esther Coelho, delegada de polícia há pelo menos 30 anos, né? Passando para nós aqui um pouco da sua experiência, contando um pouco das coisas que já passou nessa vida como doutora, como delegada. E eu queria... Nós vamos ver umas fotos primeiro, queria que a senhora comentasse, nós temos 5 fotos aí, queria que a senhora comentasse essas fotos. Essa primeira. Esse é meu pai. Seu pai? Ele começou a trabalhar bem novo. Radialista? Radialista na Rádio Guarujá. Era operador de som ali, começou, né, como operador de som. Olha ele como repórter. Aí já está como repórter, né? Exatamente. Como é o nome dele? José Nazareno Coelho. José Nazareno. Pegou uma época glamurosa do rádio, né? Nossa, realmente eu convivi o rádio no meio... era a TV de hoje, né? É verdade. E assim,
um povo também muito unido, né? Porque não eram muitos, né? Hoje tem bastante jornalistas, É né? verdade. É verdade. Mas na época era um grupo Era pequeno. tido como artista. O Exatamente. radialista era Nossa, tido como eles artista. faziam programas Sim, na rádio, programas né? de auditório. Exatamente, tudo, aquela coisa toda, né? Uhum. Essa foto, Esse é meu amigo Miguel, né? Que eu conheço desde que eu era menina, né? Que ele trabalhou com meu pai. E é uma pessoa que eu quero muito bem e até hoje eu dou entrevista para ele. bacana, um grande abraço ao Miguel Livramento. E essa aí? Esse é o pessoal que trabalha comigo na Justiça Presente, alguns, né? Tem ali o Tiago é o fixo. Desde 2006 nós trabalhamos juntos. Ele é escrivão do Tribunal de Justiça. O outro é o juiz e o promotor, que aí Exato, que muda é um todos os grupo jogos, que né? forma, E certo. nós somos fixos nos jogos do Avaí Figueirense desde 2006. Ah, é? Tem mais alguma foto, não? Vamos ver essa. Depois eu quero lhe perguntar sobre a tal da Justiça Presente. Nossa, o Esse que que eu nosso vou amigo falar? querido aí, né? Não, esse aí foi uma grande perda, não só para a polícia como para mim. Um choque para todos nós, né? Porque era o maior amigo que eu tinha dentro da polícia, uma pessoa que eu podia confiar, né? E até hoje, às vezes eu chego na delegacia, eu sinto aquela falta de, vou ligar para o Renato, né? Então, realmente, para nós foi... Renatão, época que eu era deputado aqui na Assembleia, tive a oportunidade de recebê-lo em meu gabinete várias vezes. Gente muito boa. Muito Era uma pessoa do bem, né? Exatamente, uma pessoa do bem. Uma grande perda, né? É verdade. Bom, eu quero lhe perguntar sobre essa Justiça Presente, é isso, né? Justiça Sim, Presente. Esse é um projeto do Tribunal de Justiça, é um programa do Tribunal de Justiça, onde, atendendo o Estatuto do Torcedor, foi criado no Brasil inteiro e a gente participa em todos os jogos. Então, participa um delegado, a Polícia Militar, Tem uma juiz e equipe promotor. Tem a equipe em todos os jogos. Justiça Presente seria uma delegacia Exatamente, móvel. Só que ali as audiências são feitas na hora. Eu faço o procedimento de polícia judiciária e na mesma hora a pessoa que cometeu uma infração, ela vai para a audiência e ele já sai de lá penalizado. Normalmente nos jogos de futebol o que dá mais é briga e xingamento. Posse de droga. Porte de droga também? Porte de drogas que eles levam... Arma? Não, isso não é muito complicado, Não é? mas geralmente é briga e o porte da droga. Isso tem consequências normalmente ou se resolve ali mesmo e chega geralmente... alguém ir preso por causa de uma encrenca Não, de porque futebol? ali são delitos de menor potencial ofensivo, né? Que os outros vão para a delegacia comum. E ali eles ganham geralmente uma multa que é revertida para uma instituição de caridade e ficam alguns jogos sem poder comparecer no estádio. Aí tem que comparecer na delegacia? Aí eles têm que ficar na dia do jogo? delegacia no horário dos jogos. Ah, tem isso, Aí é o castigo, né? Me falaram, alguém me contou que a senhora é alvinegra, né? Torcedora do Figueirense. Lá em casa é um problema, sabe? Porque assim, eu venho de uma família alvinegra, acabei me tornando alvinegra, né? Mas eu respeito muito todo o pessoal do Avaí Futebol Clube, porque eu tenho muitos amigos e o meu neto, que é havaiano, né? E também tenho o jogador do Avaí, que é pai da minha neta mais velha. Então tá misturado. Então, lá, assim, né? tá misturado e a gente convive bem, eu respeito muito, Sim, lógico. porque eu trabalho lá e eu sou muito bem tratada, assim como eu sou no meu time Como de é que coração. é trabalhar na hora do jogo? Não, normal, eu já me habituei, eu sei separar muito bem as coisas, né? Ali eu sou profissional. Mesmo que venha um torcedor do Figueirense ali, Não, eu sou tratamento igual. profissional, assim, cometer um delito, ele vai pagar como um cidadão comum, não é como alvinegro, muito menos porque é do meu time, né? Ele vai ter que pagar o que ele fez. Mas essa coisa de torcer pro Figueirense, a família, isso vem já desde o pai, já? Ah, sim, desde a época do meu pai. Seu pai era torcedor Torcedor do Figueirense. Ah, é? Uhum. E qual foi mudando um pouco de assunto, né? Qual é o momento mais marcante em tantos anos de carreira? Eu acho que nós já perguntamos isso para Já foi pra aquele... você. Aham. Na área policial e na área administrativa, no seu meio de trabalho, com seus colegas de trabalho, teve alguma coisa que lhe marcou bastante, não?
Não, tem coisas que às vezes Harmonia chateiam, total né? e completa. Não, tem coisas que às vezes chateiam, né? Tem aquelas expectativas cada vez que muda a chefia, mas a gente procura se adaptar e procura deixar isso para lá, né? Porque em alguns momentos da minha carreira eu me magoei muito, né? Mas também aprendi que isso aí é uma pedrinha e a gente tem que dar um jeito de colocar para o lado. Como a senhora vê a questão da segurança pública em Santa Catarina hoje? Nós estamos passando um período um período agora de crise com relação a funcionários, porque muitos pediram aposentadoria, ainda estão E não pedindo, teve né? reposição. E não teve reposição. Então, nós estamos tendo alguma dificuldade para administrar, e eu sempre procuro explicar para as pessoas que vão na delegacia que, tendo um pouquinho de paciência, a gente vai conseguir resolver o problema dela. Não dá, às vezes, para resolver naquele momento, né? Então, a gente procura atender todo mundo bem, pelo menos daquele primeiro atendimento, mas a parte de investigação fica muito prejudicada. Aquele serviço de balcão, aquele que é o atendimento dos BOs, aquela coisa, tudo que é o que movimenta muito a delegacia também, um policial estuda, faz o concurso, depois o curso, aquela coisa toda, para depois ir para a delegacia atender atrás do balcão esse serviço burocrático. Isso não poderia ser feito por estagiários, por outras pessoas? É por isso que a gente defende, às vezes, o concurso de segundo grau para a polícia, que seria os agentes, né? Aqueles agentes para esse serviço burocrático, administrativos, né? Para que eles fizessem esse trabalho e o policial ficasse livre para poder investigar, né? Mas tudo isso aí é projeto, só que agora fica mais complicado, porque nós temos policiais até aguardando, né, para fazer academia, e não foi autorizado. Como está a relação da Polícia Civil com a militar? Bom, eu falo de pessoas, né? Eu acho que as duas instituições hoje... nós temos um secretário para as instituições, que o secretário procura sempre manter a harmonia. E nós, em delegacia, a gente não tem muito problema, porque a gente convive com eles praticamente todos os dias. Então, a gente cria um vínculo de amizade. Exatamente. E eu procurei sempre respeitar. Ele faz o trabalho dele, eu faço o meu, né? E vamos nos respeitar. No norte de Santa Catarina, aqui em Joinville, a região nordeste ali, está acontecendo uma coisa que eu, pelo menos, não via, e trabalho com isso há pelo menos uns 30 anos. Operações conjuntas da Polícia Civil e Polícia Militar. Tanto o delegado regional, quanto também o comandante da Polícia Militar, e Polícia Civil e Militar, as duas atuando conjuntamente. É uma coisa que eu tenho visto e tem dado um resultado bastante interessante, coisa que a gente não via antes, porque sempre tinha aquela coisa de Polícia Civil é uma coisa, Militar é outra. Então isso está criando um clima, eu acho que propício para o momento que a gente está vivendo, porque nós precisamos somar. Sim, não adianta ficar com briga de vaidade. Cada um cuidar, exatamente, briga de porque vaidade. aí tem vaidades, um quer ser melhor que o outro, não vai adiantar nada. Hoje nós temos as guardas municipais que de uma maneira ou de outra até ajudam a gente, né? Porque às vezes eles também estão na rua. Então não adianta nós numa crise com falta de policiais e cada um puxar para o lado. Exatamente. Acho que o momento é de união mesmo. Com certeza. Qual a porcentagem de policiais femininas na segurança pública em Santa Catarina? Tem uma noção mais ou menos, não? Olha, hoje mais ou menos eu não tenho, mas eu acho que deva ser 30% ou 40%, eu acho, do... E delegadas femininas? Nós temos hoje, eu não sei exatamente. Eu sei que eu sou a 5ª mulher a entrar na Polícia Civil como delegada. 5ª mulher? 5ª mulher. Depois de 5 anos que eu fiz o concurso, entrou outra. Então, assim, na época que eu entrei era uma coisa muito rara. Hoje, em cada concurso, passam 3, 4, 5. E existe algum tipo de associação, alguma coisa assim específica para as mulheres policiais, não? Nós temos a Associação da Mulher Policial. Da Mulher Policial. Onde todo ano nós nos reunimos num encontro numa cidade que é definida, né, para ser um encontro. Pré-definida a cidade para Exatamente. se reunir. Aí participam mulheres do estado inteiro e a gente convida algumas também do Paraná e do Rio Grande do Sul. Para trocar informações. Exatamente. Às vezes vem até de São Paulo. Se atualizarem, né? Uhum.
Isso inclui as mulheres da Polícia Militar também? Ou é São só convidadas. a Polícia Civil? É da Polícia Civil, só que o pessoal da Polícia, as mulheres também são convidadas, né? Perfeito. Até para agregar as mulheres que não deixam de estar no mesmo contexto. Exato. A senhora está na iminência de se aposentar. Já tem mais ou menos em mente, vai ser jornalista mesmo? Não, eu acho que eu vou aproveitar, já que eu não pude cuidar, assim, curtir muito as minhas filhas, porque elas viveram numa delegacia, né? E a mãe dela sempre trabalhando, porque eu me separei muito cedo, então sobrou pai e mãe, né? Eu tenho hoje netos, então acho que eu vou acompanhar mais a vida deles. Aquela história como eu já faço, levar para o futebol, levar para a Viajar. escola, viajar, porque eu tenho uma filha que mora fora, eu não Então, posso vai ter mais tempo, vai sem e data para voltar, como diz, né? exatamente. Eu gosto muito de trabalhos manuais, eu faço patchwork, eu tenho um grupo muito bom lá na Praia do Campeche, num ateliê que eu faço. Então eu vou procurar pensar um pouquinho mais em mim, dar um tempo para ver depois o. Mas você ainda tem alguns anos, né? Não, na polícia já passou, o meu tempo já passou. É 30 anos ou 25? É 25 para mulher, né? É, mas já passou, eu estou com 38 anos de estado. Nossa! Funcionária Beleza. pública, então já passou o tempo, mas eu acho que eu ainda tenho um pouquinho mais para dar. Como se definiria essa profissão de delegada de polícia? Olha, eu acho que é uma profissão, como qualquer profissão, que engrandece o ser humano, né? Não puxando farinha para a nossa profissão, mas é uma profissão muito difícil, porque eu acho que tu tem que ter muita vocação para tu seres um bom profissional, né? Não precisa ser ótimo, mas pelo menos um bom profissional. E é uma profissão realmente que ajuda muito o ser humano, que hoje é uma das poucas, eu acho, tirando a psiquiatria, a psicologia, que ainda tem ouvidos para o desespero, para, sei lá, para ouvir alguém. Foi um prazer conversar com a senhora, doutora Esther. Tá, foi um prazer E também. nós podíamos conversar mais um bloco inteiro aqui, que assunto não falta, né? Quero lhe agradecer muito a sua presença aqui Muito obrigada. e deixo à vontade para as últimas considerações. Não, queria agradecer essa oportunidade, né? E só mesmo agradecer. Muito obrigada. Muito bem. Um grande abraço à senhora, todo o pessoal da sua delegacia que certamente estão acompanhando o programa também. E a você, meu, muito obrigado também por acompanhar o nosso programa sempre aqui, o Espaço Cidadão. Até o próximo programa.